Vamos agora, em forma de pergunta, concluir o assunto sobre jurisprudência. E começamos pela pergunta que parece fácil, parece óbvia, né? Que é aquela que se é o juiz que faz a sentença. Vamos começar afirmativamente dizendo que sim, quem faz a sentença é o juiz. Sim, quem assina a sentença é o juiz. Mas existe uma máxima popular que diz assim: papagaio come milho, mas periquito leva fama, né? É mais ou menos por aí que eu quero chegar. A técnica de fazer sentença, quem se dedicar a fazer concurso para juiz vai ter que aprender a fazer sentença. Quem for para a escola da júris, né? Acho que ainda existe essa escola, que é a melhor escola preparatória para a carreira da magistratura, né? É, tem uma cadeira específica só para tu aprender a fazer sentença. Perdão. E essa técnica de fazer a sentença implica na revisão do processo. E aí, quando tu decide a favor do autor ou a favor do réu, né, os argumentos tu vai buscar ou na petição inicial do autor ou na contestação do réu. Ali estão os argumentos. Então, o bom advogado é aquele advogado que faz uma petição inicial muito caprichada, ou aquele advogado que faz uma contestação muito caprichada, com bons argumentos, com bons fundamentos, para facilitar a vida do juiz, né? E aí o juiz, tendo essa vida facilitada, ele vai direto lá para fazer a fundamentação do seu voto, né? Obviamente que dependendo da causa, dependendo da prática, para o juiz ele pode até vamos dizer assim, se desprender dessa técnica. Mas essa é a técnica recomendada. Como é que a gente faz para fundamentar uma sentença? O relatório é relativamente fácil, mas o fundamento é a parte mais difícil. E um bom trabalho de um advogado bom, né, facilita a vida do juiz. É nesse sentido. Então, toda vez que o juiz vai fazer uma decisão judicial, ele busca o seu fundamento no trabalho do advogado. Se o advogado fez um bom trabalho, buscou nas fontes e abasteceu ele de bons argumentos, pois o juiz vai ficar feliz da vida, né? Só que, obviamente, vai acabar repetindo os argumentos do advogado, né? Mas se o advogado faz um péssimo trabalho, vai dar trabalho para o juiz, né? E o juiz, via de regra, inclusive, quando, né? Via de regra não, mas é muito comum acontecer de que o juiz, na hora de favorecer um advogado que fez um trabalho ruim, né, ele faz até algumas críticas, né, ao trabalho do advogado, no sentido de que foi precaríssimo, né? A causa estava ganha e mesmo assim ele bobeou demais, né? Então isso pode acontecer. O que é o acórdão? Segunda pergunta, né? Acórdão é um nome estranho, mas é assim mesmo que se escreve, e poderíamos interpretar ele, né, como tirando o acento do O, né, e ler acordão, né? Acordão como se fosse um grande acordo. É isso aí. O acórdão, no caso, é uma sentença de segundo grau. É uma sentença de vários juízes, né, de uma coletividade. Então, o segundo grau, via de regra, são três, sei lá, três ou cinco juízes, né, que tomam a decisão. Então, eles chegam num acordo, né? Eles chegam num acordo. Eles fazem a votação, né? No caso do Supremo Tribunal Federal, são 11 juízes, né? Então, tem tribunais que são 5 juízes, os tribunais de segunda instância aqui, na via de regra, são 3 juízes. Então, para que a gente entenda que a nossa causa foi julgada por mais de um juiz, né? E a decisão que eles tomam é chamada de acórdão, tá certo? Nesse sentido. Por isso que eu posso dizer que seria um acordão, né? É um acordo. E o que é ementa? A ementa é o resumo do acórdão, certo? Por isso que eu botei na mesma pergunta. O que é acórdão e o que é ementa? Acórdão é a decisão judicial de instância superior e ementa é o resumo da decisão judicial da instância superior. O que é súmula e enunciado? Bueno, aí a resposta já está aí no slide, né? É a uniformização de posição a respeito de assunto controverso. E aí eu cito ali artigo 926 e seguintes do CPC. Vamos ler o artigo antes de dar um exemplo da súmula ali, né? O artigo diz assim: os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Parágrafo 1º.
na forma estabelecida segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondente à sua jurisprudência dominante. A construção de uma súmula, né, ou de um enunciado, no caso, também, que agora a gente já vai ver, né? Ela é muito parecida com a de um artigo da lei, certo? A construção é muito similar. Mas não esqueçam que ela tem uma função específica. Qual é? Uniformizar a posição a respeito de assunto controverso. O que acontece, então? Como eu tinha falado antes, os tribunais percebem que os juízes estão divergindo, né? Os juízes lá, os tribunais superiores, né, que controlam os juízes de primeira instância, verificam que os juízes estão falando coisas diferentes para casos iguais. E aí o que acontece? Isso não é bom, né? Isso cria uma impressão negativa para a população porque acha que o judiciário está batendo cabeça, que eles estão falando em línguas diferentes. Então os tribunais têm essa tarefa legal, né? Está aí prevista no artigo 926 do CPC, de uniformizar. Então, assim, quando eles percebem a divergência, eles têm que meter o pitaco deles lá e dizer: olha, vamos parar de divergir, né? Vamos estabelecer uma regra. E aí eles emitem uma súmula ou emitem um enunciado, certo? A diferença só é da origem do tribunal. Então eu peguei aqui um exemplo de uma súmula do Supremo Tribunal Federal, uma súmula antiga, 554, que diz o seguinte: o pagamento do cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta ao prosseguimento da ação penal. O texto, então, como eu falei, lembra o texto de um dispositivo legal normal. Essa súmula, em particular, ela é aquela coisa da firula, né? Aquela coisa da arte da palavra, né? Essa construção foi muito bem feita, porque isso aqui era o seguinte: é o caso do estelionato do cheque sem fundo, né? O estelionatário é aquele cara que passa cheque sem fundo. E aí o que diz a lei? Que isso é estelionato e poderia dar cadeia. Imagina se todo mundo que emitisse cheque sem fundo fosse para a cadeia. O que aconteceu? Eles viram que não era o caso de prender ninguém, certo? Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma súmula para estimular que a pessoa se livraria da cadeia se pagasse antes do recebimento da denúncia. Ou seja, antes de que o processo fosse denunciado pelo Ministério Público, se ele pagasse, ele não corria risco de ir para a cadeia. Era uma forma, é tipo aquela história de pagar a pensão alimentícia. Se tu pagar a pensão alimentícia, tu não vai para a cadeia. Beleza, mesma coisa aqui. Se tu pagar o cheque sem fundos, tu não vai para a cadeia. Certo? Então foi isso que foi feito. Não é isso que diz claramente, né? Para vocês verem que a questão da linguagem jurídica, né? Eles fizeram um esquema para suavizar. Mas, na verdade, é uma decisão ilegal, né? Isso aí, né? Porque, na verdade, o crime foi cometido. O fato de tu pagar pelo crime não te absolve. Tu já cometeu o crime, tu emitiu um cheque sem fundo, certo? Mas eles deram um jeito de evitar, né? É aquela coisa para política de desencarceramento, para não punir ninguém, né? Para não ficar muito exagerado, tá certo? E a questão dos enunciados, né? Na verdade, ela tem uma história que eu coloquei nesse slide aqui, né? Eu não vou fazer a leitura de todo, porque ele está muito, né, muito grande, né? Mas antes de ser enunciado, né, eles eram chamados de pré-julgados, certo? Até 1982, né? Eram chamados de pré-julgados. E eu, quando eu fiz faculdade, ainda era pré-julgados. E o nome pré-julgados, que era um nome que tinha sido consagrado, mas ele tinha aquela coisa do discurso politicamente incorreto. Por quê? Porque a coisa mais abominável que tu pode esperar do judiciário é um pré-julgamento, né? Por isso que ele é pré-julgado. Mas isso não escondia que realmente uma súmula ou um enunciado é um pré-julgado, ou seja, é um pré-julgamento. É aquele julgamento que já está pronto, é aquilo que eu acabei de dizer. Por que a jurisprudência ganhou importância, né? Qual é a razão da importância da jurisprudência? E eu disse para vocês, porque aquilo ali já está pré-pronto, é um pré-julgamento. Então ele é pré-julgamento mesmo. Só que aí, por conta né, desse nome infeliz, né, eles acabaram mudando, né, e a súmula de jurisprudência passou a se denominar enunciados. Tá? Então hoje é enunciado, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, claro,
aqui descontado essa história do discurso politicamente incorreto, né? A questão pré-julgado é um nome feio, é isso, tá? Não pode ser usado. Então, isso que aconteceu. Esse marco, essa foi na década de 80. Depois vocês dão uma pausa aqui para ler com mais carinho, quem tiver interesse. Mas isso aqui eu conto mais ou menos a história do nome, né? O enunciado, na verdade, é o antigo pré-julgado. E o pré-julgado, ainda que seja um nome infeliz, ainda que seja uma heresia jurídica, é um nome verdadeiro, porque toda súmula e todo enunciado, ele é, por natureza, um pré-julgamento. Ele é um pré-julgado, sim, certo? E o efeito vinculante, para nós terminarmos então o assunto sobre jurisprudência, o efeito vinculante está no artigo 103A da Constituição, certo? Que faz com que a súmula, prestem atenção, não é uma súmula vinculante, né? É uma súmula com efeito vinculante. E o Supremo Tribunal Federal, e só o Supremo Tribunal Federal, pode fazer súmulas com efeito vinculante para dizer o seguinte: então, o Supremo percebe lá em Brasília que os tribunais dos estados estão divergindo sobre algum assunto, aquela coisa. Então, ele faz um controle nacional. Né? E aí, o que ele faz? Se ele disser que a súmula tem efeito vinculante, ela se torna obrigatória lá na primeira instância, certo? Lá no primeiro julgamento. Então, aquele assunto não poderá nem subir para recurso em segunda instância, certo? Ele já mata a questão lá no nascedouro, para dizer que não cabe recurso em cima daquele assunto que já foi dito pelo Supremo, que definido e que não vai. Porque é o seguinte: se isso chegar até o Supremo, a gente já sabe qual é a resposta. Então, para que subir todas as instâncias, né? Na verdade é isso. Essa é a grande questão. Então é para facilitar. Tudo bem, tá, vamos lá. Facilita a vida, sim, principalmente para quem, né, quem tá favorecido pela súmula, né? É muito bom porque aí o teu julgamento teoricamente não vai ter recurso e tu vai ter a decisão pronta de forma muito mais rápida, não vai levar como leva hoje 10 anos, 12 anos, 15 anos para o teu julgamento. Por outro lado, para quem não é favorecido pela súmula, simplesmente afronta contra o duplo grau de jurisdição, né? Porque assim, porra, eu poderia tentar pelo menos recorrer, mas se o Supremo já disse que aquilo ali não tem futuro, né? Então a briga judicial morre na casca, né? Morre na primeira instância. Na verdade, é quase como não ter o que fazer, é quase como dar à jurisprudência o caráter de lei, né? É muito temerário isso acontecer, né? Para finalizar, como se encontra uma jurisprudência? Hoje vocês têm que levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, porque a jurisprudência hoje para vocês é muito mais fácil de encontrar, consulta na grande rede, né, na internet. A única recomendação que eu faço é que vocês só confiem em sites oficiais, certo? Então, em jurisprudência, ou do Supremo Tribunal Federal, ou do STJ, ou dos tribunais regionais, né, Tribunal do Rio Grande do Sul, Tribunal de Minas Gerais, de São Paulo. Então, só consultem sites oficiais. Por quê? Porque tem muito site aí que é fake, né? Que coloca a jurisprudência de uma forma indevida, que não é literal, né? E eu já vi até casos de advogado que inventa jurisprudência, confiando que os juízes não vão conferir se aquela jurisprudência existe ou não, né? Os juízes hoje estão muito calejados com isso, né? Não é bem assim para tu enganar um juiz. Mas já teve advogado que tentou e já teve advogado que se saiu bem sucedido nessa questão, certo? Mas eu acho que o controle do judiciário hoje sobre isso é maior e fica mais difícil enganar um juiz tentando mostrar para ele uma jurisprudência inventada. Tá bem? Então, sendo isso, encerramos aqui o assunto sobre jurisprudência.